Saudações, amigos e alunos do NEAF, tudo bem com vocês? Vamos começar mais um Top Atualidades, que já está aí na sua tela. Semana de 7 a 13 de fevereiro, mural de notícias. Queda de braço entre governo e policiais prolonga a crise do Espírito Santo. Distúrbios na periferia de Paris se estendem a outros municípios da França. Polícia Federal conclui inquérito sobre Rodrigo Maia e vê indícios de corrupção. Deputado nega. Lava Jato avança no exterior e coloca governos da América Latina sob suspeita. ONU diz que lei para colonos israelenses viola a lei internacional. Então, uma vez lido o mural aqui de notícias, a gente vai para aquela aula de destaque. E vamos para aquela aula de destaque. A queda de braço entre governo e policiais prolonga a crise no Espírito Santo. Pois é, todo mundo nesse país, eu acredito que até no exterior, acompanhou essa total balbúrdia que virou aí a capital, Vitória, do Espírito Santo e cidades adjacentes, porque afinal de contas, sem policiamento, claro, a população não bandida acaba tirando aí uma casquinha, que foi o que a gente viu. Pessoas de bem, pais de famílias, mães preocupadas com seus filhos, fazendo ali uma boquinha, já que a ordem virou desordem, não é? A ausência do Estado dá nisso, como dizia Thomas Hobbes, não é? O homem é o lobo do homem, mas não é aula de filosofia, é aula de atualidades. E vamos lá então. Só que eu vou chamar você para vir aqui a lousa, porque eu tenho aqui um pequeno resuminho que eu acredito que complementa, como sempre, que você vai pesquisar depois aí no link que nós aqui do NEAF deixamos para você. Então vamos lá. Crise no Espírito Santo. O que motivou a Polícia Militar do Espírito Santo? Os protestos por baixos salário. O piso de um soldado, de um PM, no estado é de R$ 2,6 mil por mês. A média nacional, uma média nacional, é de R$ 3.500 por mês. O que os PMs querem? Um reajuste de 43%. Isso é muito salgado, claro. Auxílio alimentação, insalubridade, trabalho noturno, claro, E o que o governo ofereceu? Simplesmente nada. Porque também nós temos que verificar o seguinte: se o governo ceder, suponhamos aí, vamos dar 15%, 10% de aumento, o que as outras categorias vão querer? A mesma coisa. E aí o Estado, que já está mal das pernas, quebra. Então, por isso, nada. E o que diz a Justiça? Considera o movimento totalmente ilegal. Quais as piores consequências? Em 5 dias, 95 mortes, 200 lojas saqueadas, 100 aulas, sem transporte e aproximadamente 4,5 milhões de reais de prejuízo ao Estado. Até ontem, o número de mortes já havia subido para 146. Mas como hoje, na segunda, que é quando nós estamos aqui gravando, parece que os ânimos da Polícia Militar, dos grevistas, do Estado, já deu aí uma baixada. Quais foram os paliativos que o governo federal e estadual tomaram? 1.850 soldados federais, divididos em 1.550 do Exército e 300 homens da Força Nacional. E aí, para a gente fechar aqui a lousa, quais são os estados, pelo menos no dado aqui de outubro de 2016, com o maior número de assassinatos? Curiosamente, Espírito Santo não está entre os 10.
né? Porque você tem aqui, ó, Sergipe, Alagoas, Rio Grande do Norte, primeiro, segundo e terceiro, né? Ceará, Pará, Goiás, Bahia, Pernambuco, Mato Grosso e Amapá. O Espírito Santo ficaria, ou fica em 16º lugar. Então, ver aquelas cenas, né, degradantes que nós assistimos na TV, com a população aproveitando a total ausência da polícia militar e praticando saques, dá a impressão que todo mundo é bandido, coisa que, claro, não é verdade. Volta aqui comigo, porque eu vou passar aqui os slides, para que você depois leia com mais calma, com os dados aqui colhidos pela equipe, e o link para você fazer a sua pesquisa e confirmar isso que foi, parte disso que foi discutido aqui com vocês, esses aproximadamente 5 minutinhos. Fechou? E continuando o nosso top atualidades, mundo protesto. Distúrbios na periferia de Paris se estendem a outros municípios da França. E olha, não é de hoje, hein? Nós tivemos distúrbios na França em 2005, depois você poderia até dar uma olhadinha, 2010, 2011. Ou seja, a periferia de Paris, quando, dependendo aí de uma situação como, por exemplo, né, reforma previdenciária, isso gerou um enorme protesto na França e na periferia da capital. A reforma do ensino, também proposto pelo atual governo, né, François Hollande. Então, protestos na França é uma coisa comum. Então, e o espancamento desse jovem negro e depois o estupro com o objeto, né, uma situação realmente ridícula que a polícia de Paris acabou fazendo, né, esse papel. Claro, isso vai acabar mexendo com a população menos favorecida da capital e deu aí no que deu esse enorme protesto que vem se estendendo já por vários dias e o link está aí e você vai conferir depois. Relação: agressão policial ao negro e protestos. Sugestão de leitura: cidades da região parisiense têm 4ª noite de violência após caso de agressão policial. Brasil política. Polícia Federal conclui inquérito sobre Rodrigo Maia e vê indícios de corrupção. Deputado nega. Claro, todos eles têm que negar. O Rodrigo Maia, que acabou de ser eleito, né, e agora efetivamente como presidente da Câmara dos Deputados, está então, e aí vai ter que explicar essa situação que obviamente ele está negando, mas que tudo indica tem a ver sim com uma construtora OAS. Construtora OAS, não é a Odebrecht, hein? Cuidado. Relação: Rodrigo Maia e corrupção e lavagem de dinheiro. Sugestão de leitura em mensagens: Agripino, Jutai e Rodrigo Maia pedem recursos à OAS. Mundo Lava Jato. Lava Jato avança no exterior e coloca governos da América Latina sob suspeita. E o principal deles, o principal está sendo procurado, é o ex-presidente do Peru, não é? O senhor Alejandro Toledo, guarda bem esse nome, Alejandro Toledo, ex-presidente do Peru, que está sendo procurado, está em Miami, claro, no paraíso aí dos latinos, que endinheirados. Miami tentou um voo para Israel, não deu certo, porque a esposa do ex-presidente tem cidadania israelense, e aí o governo do Peru não entende por que os americanos relutam em mandar o senhor ex-presidente Alejandro de volta para o seu país de origem.
Relação Operação Lava Jato e países sob investigação. Sugestão de leitura: autoridades da Colômbia querem investigação de finanças da campanha de Santos. Mundo Lei. ONU diz que lei para colonos israelenses viola a lei internacional. Então esse aí é um assunto, né, que envolve a região da Cisjordânia, a questão dos assentamentos israelenses que a ONU considera ilegal e que sempre quando é voltado aí para alguma sessão os americanos se abstêm. O maior aliado de Israel são os Estados Unidos e, claro, eles ficam em cima do muro nesse momento. Mas você, que é um candidato antenado, preocupado, sempre leia com cuidado essa questão que envolve o Oriente Médio e envolve, claro, o governo de Israel. Relação ONU e nova lei israelense. Sugestão de leitura: Parlamento israelense aprova a lei que legaliza colônias na Cisjordânia ocupada. E vamos para a solução do desafio da semana passada, que se você não leu, está aí na sua telinha, leia com calma e tomara que você escolha a alternativa B de bola. Isso, compositor, né, cantor Bob Dylan, é um dos grandes ícones, né, um dos grandes nomes da música internacional, que começou lá nos anos 60 e influenciou muita gente dentro e fora dos Estados Unidos. Acabou levando então o Nobel de Literatura, aonde o pessoal ligado aí ao Nobel, aqueles que escolhem, deixou claro que não é necessário, não é ser necessariamente um escritor de livros, mas sim, né, pelo conjunto da sua obra. O Nobel preferiu, então, dar esse prêmio a Dylan, que não pôde comparecer para recebê-lo, mas mandou os agradecimentos por causa de compromissos que ele havia já ter sido feito aí um acordo, ok? Então, letra B de bola, Bob Dylan. E vamos finalmente ao desafio dessa semana. Com Trump eleito, o medo toma conta da comunidade muçulmana nos Estados Unidos. Vivem nos Estados Unidos 3,3 milhões de muçulmanos, 1% da população. Na comunidade, é forte a fobia de uma Casa Branca sobre a guarda do empresário. Tal fobia deve-se à proposta de campanha de Trump de A. Vetar a entrada de muçulmanos nos Estados Unidos. B. Proibir a construção de novas mesquitas no país. C. Criminalizar o culto islâmico em espaços públicos. D. Expulsar a população muçulmana estrangeira residente nos Estados Unidos. Ou E. Censurar o uso de roupas muçulmanas, como véu, pelas mulheres. E assim terminamos mais esse Top Atualidades, que foi de 7 a 13 de fevereiro, esperando que você tenha gostado e que seja bastante útil aí aos seus estudos, à sua pesquisa, ao seu trabalho. Você mantém o foco aí, a gente vai trabalhando por aqui. Até a semana que vem.